Boa noite, gente. A gente está aqui agora e teremos por pouco tempo, então aproveitem aí ao máximo. O Basílio vai apresentar para a gente aí quem é ele e vocês depois terão aí um tempinho para a gente pegar algumas perguntas aí para o mestre nos dizer aí dos seus caminhos. Tá certo? Basílio, fala aí para a gente quem é você. Oi, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite aí estar participando na live. Então, meu nome é Felipe Basílio, eu sou produtor, animador e diretor também de algumas séries animadas. E aí hoje eu estou produzindo a franquia Jack Go, né, que é um compilado com algumas séries, tem filme, tem coisa nova chegando. E a gente está atuando já tem mais ou menos aí uns 7 anos, 7 para 8 anos já nessa jornada aí de animação. 7 para 8 anos. A galera pôde assistir aqui com a gente esse primeiro momento, porque e essa versão ela não é a primeira, não é? Não, é. Vou aqui com vocês, ó, na série, né, no Jack Go, porque temos duas grandes obras aqui que o Basílio fez, que é um cara que é imparável. Nos deu um susto no começo do ano passado, mas foi só um burnout. E eu estou com esse site, Basílio, ele vai passar por uma reformulação, porque ele começou com uma ideia e cresceu muito. Então eu vou precisar fazer uma reestruturação nele, e eu tenho um limite de páginas aqui, e a gente já vai bater esse limite. Mas já está aqui, a Lenda de Jack, agora sim, ó. Temos aqui 14 episódios, cara. 14 episódios dessa série maravilhosa. Eu amei. A galera que assistiu adorou. E essa série aqui, ela começa em que ano, Basílio? Como assim? O ano, é interessante o ano e como você começou. Porque a galera que vem pra gente, quer aprender animação ou que quer já fazer suas animações, eu não sei se você fez assim ou não, mas eu tenho a impressão que você fez o mangá, isso aí eu vi que fez, mas que você já partiu para a série, foi isso mesmo? Foi. O mangá eu comecei em 2014, né? Aí na época, né, tinha site de fanzine, né, para você publicar seu mangá e tal. E aí dali eu vi que a galera gostou da história, assim. O desenho nem era aquelas mil maravilhas, mas a história prendeu a galera. E aí, claro, com o tempo a gente foi melhorando o traço e tal. E aí, quando foi em 2018, eu falei assim, pô, vou tentar fazer uma animaçãozinha. Eu não sabia nada de animação. Eu comecei a estudar sozinho e tal. Aí eu fui fazendo uns traços, um rabisco, eu fui vendo que o negócio começou a dar certo, eu fui tomando gosto por aquilo ali, depois eu comecei a estudar mesmo a fundo. Aí em 2019 veio a ideia de fazer era Lenda Jack Go, na verdade, né? Antes do Fire Flame. Aí comecei a fazer em 2019 e tal. E depois eu fiz um reboot, né? Porque a qualidade ficou oscilando muito. Tinha coisas que estavam muito boas, tinha coisas que não estavam tão boas. E aí eu falei, pô, vou focar na animação, que ainda assim a animação estava vingando mais do que o mangá. Falei, pô, então eu vou ficar na animação porque, né, tá dando mais certo. Aí quando foi em 2020, eu fiz o reboot, que é o Lenda Jack Go Fire Flame, né, que tem esses 14 episódios. Então eu fiz ele durante o ano de 2020. Eu já tinha uns trechos feitos em 2019, né? Mas o restante eu produzi durante o ano de 2020 e lancei ele no finalzinho de 2020. Aí foi a primeira série oficial, Lenda Jack Go Fire Flame. Olha só. Então, o Basílio começou de um jeito que todo mundo recomenda que não se faça. Que é justamente você começar por uma série. E outros tempos, né, cara? Você lembra dos programas que você usou e tal? Pô, eu usava o Mangá Studio. Era bizarro. Eu animava no Mangá Studio, porque assim, eu fazia o mangá no Mangá Studio. Aí, como eu só conhecia o Mangá Studio, eu falei, pô, vou tentar animar por aqui. Aí quebrei a cabeça e tal, mas foi dando certo. Aí eu usava o Windows Movie Maker para poder fazer a edição do time. E aí depois foi pro Photoshop. Que aí o Photoshop já foi melhor, né? Trouxe muita coisa, mas mesmo assim dá muito trabalho. Mas ainda assim melhorou, na época, né? Melhorou a qualidade e tal. Hoje eu uso o Clip Studio Paint
e em breve eu vou migrar para o Blender. Mas o Clip Studio Paint me ajudou muito, trouxe uma qualidade muito boa, mas teve todo esse processo de mudança, de atualização de programa, e até o método que eu fazia também foi atualizando com o tempo. O Blender aí altamente recomendado pelo mestre Valor. É. Mas essa ida para o Clip Studio, cara, não sei, eu acho que não tem se é uma relação direta com o programa ou se é um amadurecimento do artista ou se foi os dois. Mas esse teu material novo, ele tá com uma consistência, principalmente nas linhas, eu percebo, maior. Mas também, claro, tem a questão de que você já falou para a galera, inclusive, que estava buscando melhorar, sobretudo o cenário. A gente está sempre buscando melhorar como artista, né? Mas eu vi uma mudança, inclusive uma consistência, que é próprio de quem está evoluindo. Mas tu achou o que do estúdio? Pô, eu achei ele mais fácil assim, tem ferramentas que agilizam o processo, né? O Blender tem mais, mas eu ainda estou estudando o Blender, né? Então tem muita coisa que me facilitou. O traço, os brushes que a gente usa lá, que são os brushes do próprio Clip Studio, né? Eu não sei explicar muito bem, mas eu gostei mais do brush, né? Eu acho que ele é mais preciso, fica uma coisa assim um pouco mais bonita. E junto a isso também eu estava treinando, eu fui mudando o meu traço mesmo ao longo do tempo, né? Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, conforme eu fui treinando e tal. Então eu acho que meio que eu uni o útil ao agradável, né? Eu fui evoluindo por mim mesmo com o tempo, e aí como eu troquei de programa, ajudou nessa evolução. E com relação ao cenário, porque no começo os cenários naquela coisa assim, e aí quando eu fiz parte do Academy na primeira vez, eu aprendi muita coisa lá com o Valu com relação a cenário, eu aprendi muita coisa lá mesmo. Então aí eu comecei a fazer cenário de outras formas, com pintura. Os cenários agora são pinturas, né? São pinturas digitais, né? Mas são pinturas. Antes não, eu desenhava, fazia os rabisquinhos e tal. Agora não é com pintura, eu uso brushes específicos. Aí eu aprendi técnicas de pintura digital para cenário. E aí eu acho que juntou tudo isso e trouxe uma harmonia visual bem maior, né, do que era antigamente. Sim, sim. É que a gente fala. O Abner está com a gente aqui. Fala, Abner, boa noite. A gente também está, Abner, no YouTube, aquela mesma ideia, tá? Querendo trocar uma ideia aqui. O Basílio está emprestando um pouquinho o tempo dele para a gente. Jubo Tatu entrou também, está acenando. Boa noite, Jubo. A gente está com uma conversa ao vivo agora no canal da gente no YouTube com o mestre Basílio, esse cara que está aí falando um pouquinho das suas obras e que vai apresentar para a gente um projeto novo muito legal. Então, a gente tem aqui o Roachman. Boa noite, o Roachman é um aluno nosso aí. É um talento esse cara, viu, Basílio? Depois você comece a olhar uns carinhas aí pro estúdio, viu? Tem um talento aqui que vai ficar. O Todd, o Adilson, cara sensacional. E a gente tá aí, ó. Falou, nesse momento a galera já apresentou. Temos muito pouco tempo com o Basílio, só teremos mais 20 minutos no máximo, galera. Então a gente já vai correr. Vocês conhecem essa obra clássica dele aqui, na Animaqui. A gente vai agora correndo aqui, ó. Já vou abrir para vocês também, mas a gente já vem correndo aqui para o site do Basílio, que algumas vezes em sala de aula você já foi objeto de estúdio. Estudo. Legal. Pra gente aqui. Porque essa galera é uma galera apaixonada por aquilo que você faz. E você é um cara que é o desbravador, é um bandeirante da animação brasileira. É um cara que empreende numa parada que a galera aqui tem um sonho muito grande de fazer e que talvez mais tarde, talvez não, porque vai ser uma consequência bacana disso, eu tenho certeza que a gente vai estar estudando todo esse processo de como você saiu aí desvendando para alcançar o sucesso que você teve, cara. Ó, Basílio, você que guia aqui a gente agora, só vou mostrar para vocês, galera, rapidão aqui, ó, que o Basílio, quando a gente fala que ele é um cara de produção, não é brinquedo, não. Além do Fireflame, que vocês também podem assistir no site dele, e do filme, né, Jack e os Heróis Classe S, que também é uma história muito gostosa de se ver e tal.
de maratonar num domingo chuvoso, como foi semana passada aqui. Uma dor de coluna terrível, Basílio. Eu digo, hoje vou maratonar. Aí acabei. A gente tem o Jack Go Ascensão, tem um primeiro episódio, não é isso? Isso. E aí, ó, a Joanica é criação tua, não? Não. Esse é um job que eu fiz para uma amiga, que talvez a gente continue, aí tô vendo com ela lá. Mas aí eu gostei, ela também achou que ficou muito legal. E é diferente do que eu faço, né? Aí ela me deu uma ideia, ela fez um rabisquinho, eu queria fazer uma joaninha e tal. Aí o concept art é meu, com base na instrução dela, mas a história é toda dela. Futuramente, se der tudo certo, vai ter mais episódiozinhos. Ah, que legal. Esse daí é para aquele público mais infantil, né? Bem bacana. Isso. Eu acho que o Valu tem a Ana Luz, ou é alguma coisa assim. Acho que é o Poti, Andaluz, Poti. Assim, isso. Bem para esse público também. Aqui o Demo Reel, a galera sempre preocupada, e aí como é que eu faço para mostrar, para fazer meu portfólio legal. Tá aqui o Demo Reel do Basílio, vocês darem uma olhada. E aí tem até nós aqui, hein, galera? Tem até, ó, tem a Nerdesc, tem o Valu e tem a Anima aqui como parceiro, uma honra pra gente muito grande. Tem Amor de Lela. Eu não tinha visto essa ainda, Basílio. Esse é um clipe, é outro job que eu fiz, que é um músico que é amigo meu, aí ele pediu pra fazer um clipe lá em homenagem à esposa dele, aí ele me deu todo o concept lá, e eu fui fazendo, e foi muito bom, foi muito bem aceito também. O clipe foi o primeiro clipe que a gente fez, nunca tinha feito clipe animado, não. Aqui tem a galera do Esquadrão Classe S, né, que é de um amigo teu. Isso aqui é uma promoção, é um anúncio de um evento, se eu não estou enganado, em São Paulo. Que teve lá em São Paulo, Pronto. Então aí vocês já estão vendo, o cara é brabo. Isso daqui, ó, é o nosso motivo de estar aqui hoje. Jack Go, Duelo Supremo. E, bom, vocês viram que a gente passou pela obra do Basílio, que teve ali o Jack, que chegou a ter o Jack Go Ascensão. Nesse processo, a galera já conhece um pouco de você, Basílio, que você tem aí o teu estúdio profissional, é uma empresa formalizada, né, e que você trabalha com os monstros aí da dublagem também, e está compondo uma equipe ali enxutinha, mas que já não está tão só nesse trabalho. E o Jack Go, Duelo Supremo, cara, o que é isso, velho? Fala pra gente aí. Então, Duelo Supremo é um anime de card game, e inclusive é o primeiro anime de card game do Brasil, né, que a gente tem essa honra de trazer para vocês, né, um pouco de nostalgia também para quem assistia na época Yu-Gi-Oh!, Pokémon, né, tem um pouquinho de referência de cada coisa aqui. E a história, no caso, já é outro protagonista, no caso é o Ethan, que é o garoto que está ali na capa. Ele é um menino pobre, a história se passa no Brasil, nos nossos dias, só que no futuro, né, 20 anos à frente do nosso tempo atual. E lá nessa época, né, o card game que se chama Jack Go, Jack Go Card Game no caso, né, a Duelo Supremo é porque tem uma liga que vocês vão entender depois. Mas o card game virou um sucesso, estourou no Brasil e fora, e aí virou um esporte popular, mais popular até que o futebol nesse mundo. E aí a galera joga e tal, e o Ethan é um jogador também, só que ele é um menino pobre, ele tem poucos recursos, ele mora só com a mãe dele na comunidade, e o objetivo de vida dele é dar uma vida melhor para a mãe dele e tirar ela da comunidade, né? Só que assim, para isso ele tem que ter dinheiro, e para ele ter dinheiro ele tem que vencer um campeonato nacional de Jack Go Card Game, e aí ele vai ter que enfrentar muitos desafios até chegar lá. Só que assim, ele estuda numa escola de elite, ele apesar dele ser pobre, mas ele é muito inteligente, então ele passou numa bolsa, estuda no meio de pessoas ricas, o que já traz um problema para ele, né? Porque ele fica deslocado ali no meio daquela galera, e ele não consegue ganhar ninguém, porque como ele tem poucos recursos, e os garotos têm todos os recursos possíveis, eles têm cartas muito mais fortes que ele. Até um dia que acidentalmente ele encontra uma carta lendária, e aí, daí para frente, o jogo vai virar. E aí a pessoa pode falar assim, mas é só isso então, é só um joguinho de carta? Tá? Não, tem mais coisa ainda. Porque assim, tem um pano de fundo, tem uma outra equipe que está manipulando algumas coisas, e eles estão roubando cartas lendárias. Então, como o Ethan agora é um portador de uma carta lendária, ele acaba entrando na mira dessa equipe, e aí um monte de coisa vai acontecer daí para frente. Sim, cara. Olha aí, galera. Já fica, né? Já ficamos com a água na boca, cara. Muito legal. O Ethan é esse
que está aqui na cara, né? Na capa, com a gente vendo aqui. E aí tu trabalhou esse anime com qual programa? Em qual programa? Ele foi todo no clipe. Todo ele no Clip Studio. Todo ele. Uhum. Isso. Cenário, efeitos, tudo? Tudo. 100% no clipe. Olha que legal, olha que bacana, galera. Muito show, né? E aí, ó, essa história, o primeiro anime card de MBR tá chegando. Hoje, eu estava conversando, e vocês já podem começar a fazer as perguntas, tá, gente? Em relação à empresa, como ele começou com a ideia de estúdio, quando ele sentiu que era momento de se profissionalizar, de fazer, de fato, a formalização da empresa, como ele buscou contatos. Vocês agora estão no momento de falar com um cara que está na vanguarda da animação, puxando por esse caminho do anime. O anime o traço do Basílio, vocês estão vendo, é muito bacana de se ver, muito nítido. A proposta dele é sempre muito, eu posso dizer que limpa, né? É bem bacana de se dar uma olhada e de se conferir. E, ó, muitos dos meninos que a gente conversa, inclusive a gente fala de fazer anúncios para publicidade, que dá uma grana boa, né? E que você também atende a esse mercado através do teu site, né? Você tem uma empresa onde você vai realizando essa que é a tua vontade, que é a tua inspiração, que é de criar essas obras, mas que você também está atendendo ao mercado publicitário, está fazendo aí comerciais. Quer dizer, você está ali criando produtos e já a gente fala sobre o card game como produto, que é uma grande sacada sua, cara. Mas essa variação de produtos, você ainda trabalha com elas, a caneca, os cards, isso é um produto, não é isso? Você vende esse produto. Sim, eu vendo. E é engraçado que, assim, já desde o Jack Go, eu tinha alguns produtos, mas a venda era bem pouquinha. E a ideia do card game, do anime de card game, era também, lógico, né, para poder impulsionar a questão do card game físico, da venda, né, mas não só vendo o lado comercial, né, vendo o lado da história, né, das pessoas se identificarem, mas também tem esse lado comercial, né, que uma coisa conversa com a outra. E é interessante que, assim, eu comecei a vender os produtos do Duelo Supremo sem ter a animação do Duelo Supremo, não tinha trailer, não tinha nada. Tinha só as artes, que essas artes que estão até aparecendo aqui no meio e tal, a arte da Kiara na caneca, só com essas artes eu comecei a vender, e aí eu achei interessante, falei, pô, as pessoas estão comprando sem ver nada, só tem uma imagem ali, falei, pô, de repente pode ser um caminho legal, tal, e aí eu comecei a investir mais nisso. Que massa, cara. Fala, pessoal do Instagram, eu estou aqui no YouTube, conversando com o Basílio, essa fera aí, um grande animador, dono de estúdio, que está com um projeto muito bacana. A gente está mostrando aqui, inclusive, no site dele esse projeto. Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade de virem aqui no YouTube, no nosso canal, Anima Aqui, tá? A mesma coisinha, só Anima Aqui, não tem BR nele, não. E aí vocês podem conferir com a gente o que a gente está falando aqui, tá ok? Fala, Enzo, fala tudo mais. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Bom, na verdade, o Roachman está dizendo para a gente que o Duelo Supremo vai ser irado. Adora anime de card game. Bacana. Cara, tu tinha ideia, quando tu fez o card game, que tu ia depois querer fazer um anime com esse universo, com a expansão desse universo? Pô, não, na verdade não. Porque, assim, quando eu fiz o card game, era só o Jack mesmo, os personagens do Jack, o Falcon e tal. Mas era uma coisa assim, pô, vamos brincar aqui, vamos jogar. Na verdade, eu fiz o card game por causa dos meus filhos. Porque os meus filhos gostam, aí eles gostam dos meus personagens. Eu falei, vamos fazer então card game. Aí eu vi que eles gostaram, aí eu comecei a usar no curso, né, com os alunos, quando tinha um tempinho, e aí eles gostaram também, eu falei, pô, vamos botar isso aí pra frente, a gente jogava lá no curso, pô, e aí começou a dar bom. Ó, e aí, cara, tem um roteirista que eu esqueci o nome dele, é uma pena, eu sou péssimo com nomes, mas enfim, o cara é genial, e a galera perguntava pra ele assim, como é que ele consegue fazer o roteiro, qual era a técnica dele de fazer o roteiro. Ele fala que é o seguinte, quando ele começa o roteiro, a analogia é um carro à noite, quem já dirigiu à noite numa estrada não sinalizada, sabe que é a escuridão total, né?
o farol vai alcançando ali à frente, você consegue chegar só aqueles metros que o farol alcança. Mas você vai avançando e a luz vai avançando, ou seja, você vai avançando na estrada só com aquilo que você consegue enxergar, mas você vai cumprindo ali, você vai passando os quilômetros e vai até o seu destino. E meio que a animação é isso, você faz uma coisa que talvez você que não pense na ideia da história, mas ela você vai andando, vai andando e vai chegando numa situação bacana como essa. A gente teve essa coisa linda, esse presente lindo que é a história do Ethan com a gente aqui. O Animart Sketch pergunta, ô Basílio, para você, se tu conhece uma animação nacional chamada Sapo Brothers. É uma animação que parece com uns cartoons da Cartoon Network. Essa eu não conheço, não. Essa ainda não vi, não. Uhum. Tu consome muito hoje, Basílio, animação? Tu é professor em desenho, é isso? Isso, professor de desenho. Professor de desenho. Tu tem uma inspiração no anime também, né? Sim, eu meio que acabei me especializando um pouco nessa arte. Não que eu não faça outros tipos de desenho, mas eu acabo focando mais no estilo anime mesmo. Tu consome hoje anime? Sim, sim. Não tanto quanto eu gostaria devido ao tempo, mas sim, eu consumo. Tudo que sai de nacional, assim, que vem ao meu conhecimento também vou atrás, procuro, né? Mas eu consumo sim. E mangás nacionais, conhece algum? Tem uma galera que tem conversado? Pô, tem o Rei da Lata. Rei de Lata, isso. Tinha também um agora que estava fazendo um maior sucesso, rapaz, que eu não lembro agora, que eles tinham uns poderes que tinham umas armas que eles usavam e daí vinha o poder. E o M-Fight. M-Fight é um anime de luta. Eles lutam eles fazem um M-Fight. Do Cota. Isso. Bom, é brabo demais, né, cara? Aquela história lá, bem complexa e bem intrigante. Torço também para que a animação dele saia logo aí, o trailer vai ser bem legal. Eu tô por um tempo aí. Isso aqui que vocês estão vendo é de um empreendedor, tá? É de um cara que pegou a paixão dele por animação, que não tinha metade, não tinha nada do que vocês têm hoje. Vocês não sabem o que é o Movie Maker. É o básico do básico. O CapCut de graça que vocês usam hoje tem mais coisas do que ele tinha. É basicamente para você juntar cenas prontas. E o cara começou a fazer ali fazendo ali sem muita orientação, né, Basílio? E começou a nascer ali a obra, cara. A obra que, vocês veem aqui o casting do cara, os caras que trabalharam com o Basílio, que trabalham com o Basílio. Então aqui, são grandes nomes da dublagem. Né? Eu vou deixar aqui numa carinha bem conhecida. Vai ganhar nota 10 quem vê aí um desses caras aí. E o que acontece? Olha a história. O cara vem fazendo muito do que gosta, trabalhando o trampo por fora ali, dando as aulas e tal. E hoje está em um novo processo. Aquela primeira história que o Basílio fez, que nós assistimos aqui, ela depois virou um card game, e hoje existe uma extensão desse universo, onde aquela história ela faz parte ainda, a gente não perde do nosso Jack, né? Inclusive do Basílio, a gente não perde ele, mas a gente tem agora no nosso mundo, olha que doideira, que coisa louca, cara, que você fez, velho. Você traz pra gente um mundo de fantasia, um mundo excepcional, um mundo fantástico, né? Trabalha tudo aquilo, dá aquele presente bacana pra gente, e agora você traz um mundo da gente, um mundo real, com algumas coisas, inclusive, da dureza do mundo mesmo, né? Questões sociais ali, escassez, riqueza, pobreza, oportunidades, tudo isso trabalhado, porque assim, mesmo que seja um card game, a gente sabe que quando a criança, ela, mesmo sendo talentosa, mesmo que seja uma criança talentosa no futebol, às vezes ela não tem aquele tênis para jogar na quadra, né? Às vezes ela não tem aquela chuteira para jogar
lá no campo, para poder entrar na grama, não pode entrar descalço. Então, assim, o cara ele é bom, mas ele não tem acesso às cartas. Escassez, né? Próprio da pobreza. Mas ele tem aquele sonho de fazer e vem aí o destino trabalhando com isso. Se vocês quiserem ver isso acontecer, vocês vão poder fazer parte desse projeto, galera. E agora a gente vai para um momento que eu achei bacana de trazer aqui vocês e trazer aqui, que é esse momento aqui, ó. Tá? Clicando já vai, né, Basílio? Vai direto. Tem um botãozinho, aí embaixo tem um botãozinho que ele já abre a campanha. Isso, tá vendo? Isso. Vem aqui no site do Basílio, Duelo Supremo. E aqui, ó, apoie no Catarse. A campanha já começou, certo? E aqui vocês podem fazer a colaboração de vocês. Já tem 4 pessoas que colaboraram. Como vocês querem deixar o professor e o mestre orgulhoso, a gente vai saindo daqui com pelo menos 450 mil já garantido. Tem uma meta aqui, uma meta bacana, de 95 mil. Cara, como tu chegou nessa meta? Conta pra gente essa história aqui agora, Basílio, enquanto eu solto aqui o... Então, eu fiz todo um orçamento no vídeo, quem for depois acompanhar, vocês vão ver que assim, você pode falar assim, caramba, 95 mil é um valor enorme, de fato, para algumas coisas, mas para animação não é. Para animação, uma animação aí é coisa de milhões, né? Uma temporada inteira. Então eu fiz esse orçamento com base em todo esse tempo que eu já tenho trabalhado com animação. Hoje eu sei dizer quanto que eu gasto, tempo, trabalho, e fora tem que pagar músico, porque as músicas não são de graça, né? Tem que contratar pessoas, embora eu sou o animador que está de frente, mas eu preciso de outras pessoas também trabalhando junto comigo, né? Não dá esse anime especificamente não dá para eu fazer sozinho igual eu fiz no Jack, né? Porque assim, é outro traço, é outra pegada, é outra coisa. Então, né, eu preciso de pessoas, tem taxas a serem pagas, então tem todo um processo que eu fui catalogando durante todos esses anos, e hoje já sei dizer quanto que custaria para mim fazer um episódio, ou menos de episódio, uma cena, e aí foi tudo com base nisso. Fora também que tem a parte do Catarse, ele tem a taxa dele, que ele leva, né? Então já está tudo embutido dentro desse valor. E aí esse valor vai compreender 10 episódios de 15 minutos, né? Que é a primeira temporada inteira, eu já tenho a história completa da primeira temporada. E caso a gente não consiga o valor inteiro, a gente vai produzindo de acordo com o valor que a gente receber, né? Ou um episódio, ou 2 episódios, ou 3, enfim, de acordo com o valor que for possível. Eu também estou buscando outros meios, não só o Catarse, né? Já tentei editar, já tentei outras formas, mas realmente tem sido bem difícil. Editar também está sendo bem complicado, porque não é fácil de passar. Alguns editais são muito burocráticos, e às vezes você preenche tudo lá, mas no final você não passa. Então eu decidi recorrer a essa questão, né? Para a galera que curtiu o projeto, que gostou do trailer, que acreditou nisso, a pessoa ela pode doar o valor que ela puder. Se ela não puder, também ela pode compartilhar o link, né? Que já ajuda a gente. Mas tem outras pessoas com a gente no sonho, não é só eu e minha equipe, né? Tem os próprios dubladores que estão junto comigo nesse sonho, não é só pelo dinheiro, eles estão junto, me apoiando mesmo, e me ajudaram com divulgação, e a galera tá chegando junto, né? E aí, graças a Deus, devagarzinho já tá entrando um valorzinho, e aí todo o valor que for possível vai ser usado 100% para a produção dessa série. Que massa. Tu tem ideia hoje de quanto te custaria um episódio? Ó, dá em média uns 8 mil e pouquinho. Já incluindo tudo, trilha sonora, a pós-produção, tudo, né? Para um episódio dá 8 mil e pouquinho para cada episódio. Com essa qualidade que a gente está vendo aí. Isso, desse jeito aí. Show de bola, cara. E aí, galera? Você pode tá clicando lá e tá doando. A gente tem alguns brindes, algumas coisas aqui, Basílio, pra galera? Tem sim.
Abaixo, ao lado direito, tem os valores que a pessoa pode doar, e cada valor ela vai receber os prêmios de acordo com o valor, né? E aí, conforme maior o valor, mais prêmios tem. Não são só brindes digitais, dependendo do valor que a pessoa ela puder dispor, né? Tem também brindes físicos, né? Que vai ser entregue lá na casa dela, tudo direitinho, dentro, ela morando no Brasil, né? Vai chegar para ela. Então, e não é só isso. Dependendo do valor, você até pode participar da série, você pode se tornar um personagem da série, você pode ter acesso antecipado, ganhar um curso que a gente vai produzir, você pode receber esse curso de animação, que é ensinando o método como eu fiz essa animação especificamente. Então, eu vou fazer um curso básico para que outras pessoas também possam conseguir chegar onde eu cheguei, né? Então, tem todo um aparato, né? Que aí elas vão poder receber como troca, né? Uma forma de agradecimento. Ó, que legal. A gente viu aqui alguns pacotes, rapidamente, para a galera. Fala, Geazi, valeu, cara, por estar aqui. A gente está no YouTube, conversando com o Basílio, tá? E também o Eduardo. A gente está aqui conversando com o cara que criou isso aqui tudo, e vocês podem se sentir à vontade para vir aqui dar a contribuição de vocês para esse projeto nacional bacana desse cara aí que é um expoente da animação nacional, velho. Depois da Turma da Mônica, o Maurício de Souza, nós temos o Basílio. A gente tem aqui, ó, duelista iniciante, R$15, tá certo? Você pode chegar aqui, tá dando a sua contribuição e vai ter o agradecimento aí do pessoal. O de R$30 é o desafiante. Você vai ter aí 3 papéis de parede exclusivos para celular e PC, né? E ainda vai ter o Light Novel Jack Go Ascensão, Light Novel em PDF. Olha que bacana. O Light Novel eu não tinha nem visto ainda, cara. Sim, já tem, sim. né? Já está pronto, já. Já está pronto, tá pronto. Show de bola. Aí você também tem o Pro Player, R$50, 5 papéis de parede aí que você vai ter para celular e PC, volumes 1 e 2 da Light Novel Jack Go Ascensão. R$100 você vai ser o rei das cartas. A trilogia Light Novel e 10 cards exclusivos, os cards físicos do jogo que você vai ajudar a fazer. Você vai receber esses cards em casa. Olha que massa. E olha, esses cards valerão milhões, tá? Você guarda ele por mais 5 anos e eles valerão milhões. Aí você tem aí o de 250, que é o campeão regional. Tem a caneca, o mousepad, o card game oficial, o deck inicial e o acesso antecipado ao primeiro episódio com exclusividade. Imagino que isso daí, hein? Isso aí já é riqueza, galera. Olha só, R$500, kit físico completo, caneca, mousepad, botão, caderno, mousepad, card game, deck pro, o deck pro do card game. Nome e avatar com um easter egg em um episódio e participação na live exclusiva. Aí vocês vão participar, vocês vão aparecer lá, né, Basílio, nessa aqui. Isso, vão aparecer na live. Material dos bastidores. Então, para vocês que gostam de animação, que amam animação, velho, vocês vão ver os bastidores da parada. E eu sei que vocês não olham de forma normal. Vocês sempre olham aprendendo o que está acontecendo. E a gente tem aí o Basílio abrindo os bastidores para vocês. Acesso ao curso de animação básico. O curso de animação com esse cara. Até eu vou comprar esse curso, galera. Olha só. E tem aí R$1.000. Isso aqui é para o Roach, tá? Isso aqui é para o Toji, para o Adilson, que são os caras milionários aí. Vamos lá. Vai dar aí o quê? Uma recompensa. Todas as recompensas que a gente viu. Acesso antecipado aos 3 primeiros episódios. Que massa, velho. E você se torna um personagem da série. Ó que louco. Que massa, que bacana. Então, é isso, gente, que a gente convidou vocês hoje aqui. Tá? Vocês sabem agora, vocês têm a obrigação e o dever de mostrar para os demais colegas de vocês. Ajudem compartilhando isso, porque tenho certeza que vai ser muito legal. Mas obrigado a todos por estarem aqui. Basílio, pode dar suas considerações finais. E quem puder apoiar com qualquer valor, né, mesmo que só compartilhando o link, já vai chegar em mais pessoas, né? Então, se você quer ver esse anime, você quer ver essas coisas acontecerem e ter a oportunidade de também participar, contribuir de certa forma, e a gente ter um mercado nacional aqui com animação sólida, então fica aqui o meu convite para poder participar.